Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus! E assim iniciamos a edição 594 do programa Espírita Semear, nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 6, versículo 30, com o tema Vestimentas. No quadro A Vida do Mundo Espiritual, Valquíria Araújo nos esclarece sobre o passe como terapia de desobsessão. João Alves nos faz refletir um pouco sobre a justiça divina. Confere aí no quadro Instrução dos Espíritos. A Palavra do Bem de hoje nos fala sobre a caridade. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Vestimentas. Mateus capítulo 6, versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Observemos. Pois, se Deus assim veste a erva do campo. Novamente, faz Jesus um comentário aos valores que cercam e engrandecem a obra de Deus. Observemos que as expressões dos planos divinos se fazem presentes refletindo a sabedoria e o amor do Pai nas coisas mais simples, nos vários recantos da natureza. A erva do campo, com sua função de mantenedora da vida no orbe, veste-se exuberantemente, mostrando a cada um o alcance da bondade e da sabedoria do Senhor. Na expressão seguinte, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Ora, à primeira vista parece inconsequente o fato de alguma coisa se revestir de diversificados e sofisticados componentes e ser, em tempo determinado, destruída pelo impositivo das circunstâncias da vida. No entanto, meus irmãos, integra a dinâmica do existir, não apenas a beleza e a arte, mas principalmente a objetividade e o sentido de utilidade. Somente o estudo e o entendimento das leis divinas ou naturais, tão bem explicitadas na obra de base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, no seu livro 3º, As Leis Morais, em sua essencialidade, poderá atender e dar solução para entendermos tal realidade. Ajustando-se a esse imperativo, agora em plano de consciência, para realizações mais justas e objetivas, é que nós alcançaremos os degraus da libertação.
A nós outros, que já podemos nos dizer com suficientes ferramentas e bases sustentáveis para continuarmos em marcha evolutiva rumo ao encontro do Pai, cabe-nos compreender a transitoriedade de cada acontecimento, de cada fato, de cada reencarnação e de cada tarefa, sabendo conduzir com humildade e sem perda dos objetivos propostos os elementos que trazemos em nós como consequência das experiências vividas. Tal percepção, meus irmãos, abre o entendimento quanto às lutas, às dificuldades e obstáculos que vamos defrontando nos caminhos da aprendizagem, sempre a refletirem-se no plano prático da vida. O recurso que hoje existe e que amanhã se enfraquece ou se retempera ao calor do forno pela destruição dos envoltórios é o passo imprescindível a que se projetam para o futuro apenas a essência dos componentes que sobreviverem ao mecanismo avaliador da vida. Na expressão seguinte, final, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Confortadora a mensagem transmitida pelo Mestre, envolvendo-nos na esperança e mesmo na certeza de que somos cercados pela misericórdia, por intermédio de instrumentos que operam sobre a vontade superior e dos acontecimentos portadores e realizadores da progressão do espírito, canaliza-se o conteúdo de que devemos aprender e que, devidamente trabalhado, segundo as disposições e peculiaridades de cada um de nós, formará, enfim, a vestimenta vibratória que caracterizará a manifestação do ser no ambiente a que esteja ele ajustado. Faltando-nos, meus irmãos, a fé na moldura e na ação do raciocínio, nós deixamos de operar dentro desta realidade maravilhosa, permitindo que o desinteresse e a indiferença, ao lado da incredulidade, nos mantenham desconectados da grandeza e do amparo de Deus, embora cercados a todo momento, em todos os instantes, pela extensão de sua bondade. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A vida no mundo espiritual. Hoje abordaremos a questão do passe como terapia de desobsessão. O Mestre Jesus nos ensinou a oração e o jejum como mecanismos de proteção. Nesta passagem, ele nos fala dos temas mais vitais para o nosso equilíbrio. O passe como terapia de desobsessão. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus nos deixou uma advertência profunda.
Mas esta casta de espíritos não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Muitas vezes, a criatura busca o passe como quem busca uma fórmula mágica, mas Jesus nos aponta para o esforço íntimo. Entendemos que a oração é o esforço contínuo de nos mantermos vinculados ao bem. E o jejum não é uma privação de alimento, mas a disciplina da nossa vontade. É o jejum das nossas atitudes errôneas e impulsos inferiores. Sem essa base, como nos ensina Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Bastidores da Obsessão, qualquer socorro será apenas temporário. Para entendermos como essa oração e esse jejum se transformam em cura, precisamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 27, Pedi e obtereis. Aprendemos que o fluido é a matéria em estado radiante. O passista, ao estender as mãos, funciona como um dínamo potente. Ele empresta o seu fluido vital, o fluido animalizado, para que os mentores o combinem com as energias puras do plano espiritual. Mas aqui reside uma grande responsabilidade: a nossa vontade. Se nós, como passistas, não cultivarmos uma preparação moral e um equilíbrio físico e mental, nosso dínamo estará desligado. O fluido precisa ser qualificado pela nossa intenção de amor. Caso contrário, em vez de auxílio, podemos transmitir as nossas próprias distonias, ou seja, os nossos próprios desequilíbrios, para aquele que busca o socorro. No referido livro, Nos Bastidores da Obsessão, Miranda nos revela o que ocorre no mundo invisível, falando-nos da janela de oportunidade. A energia gerada pelo passe produz um desajuste emocional no hóspede indesejável, o obsessor. É como uma frequência de rádio que o incomoda profundamente, forçando o seu afastamento momentâneo. No entanto, precisamos entender que o passe não expulsa o irmão sofredor para sempre. Ele apenas abre uma janela de oportunidade. Ele faculta ao hospedeiro, ou seja, ao assistido, a libertação mental necessária para que ele consiga finalmente respirar sem a interferência direta do obsessor. É o nosso momento da asepsia moral. Assim como o médico limpa uma ferida para evitar a infecção, o passe limpa o campo vibratório para que o assistido possa iniciar a sua própria cura. Se o assistido recebe essa limpeza, mas volta a nutrir mágoas, por exemplo, ele suja o curativo espiritual. Também encontramos a afirmativa em João capítulo 5, versículo 14. Não voltes a pecar para que algo pior não aconteça. Combinado com o contido em Miranda, a frase lembra-nos que a cura da obsessão é, acima de tudo, uma reeducação da vontade. Se nós, como espíritos em evolução, após o passe, não mudarmos a nossa conduta e os nossos pensamentos, a sintonia antiga será restabelecida.
Sem o esforço da mudança, o obsessor volta, pois ele encontra as portas da nossa alma abertas pelos mesmos vícios e queixas de antes. Por isso, o passe só é pleno quando é acompanhado por um verdadeiro programa evangélico disciplinador. É esse programa que edifica, segura e lentamente uma cidadela moral de defesa em volta de nós mesmos. Entendendo que o passe é um esforço conjunto, e saibamos que, de um lado, os espíritos superiores oferecem recursos preciosos e salutares. Do outro, o assistente atua como canal de energia. Mas no centro de tudo está a vontade do assistido. Sem o amparo do alto, o trabalho seria perigoso e talvez sem resultados. Com o amparo, mas sem a nossa reforma íntima, o trabalho seria incompleto. Que possamos sair desta reflexão, compreendendo que a nossa proteção real não vem de fora, mas da cidadela moral que construímos através da oração, do jejum das paixões e da vigilância constante. Lembremos-nos, o passe nos dá a força para levantarmos, mas o Evangelho ensina-nos para onde caminhar. Que possamos seguir com Jesus. Que possamos, meus amigos, seguir em Jesus. Que possamos, enfim, seguirmos para Jesus. Muita paz, meus amigos. Muita paz, meus irmãos. Até a próxima. A consciência segue em paz quando semeamos o nosso melhor. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfuma o vosso ambiente, o que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo. E com os sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. Segue, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura, E a ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, os vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha o progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem com que
conquistaremos a suprema perfeição, a sublime perfeição. Nós marchamos para Deus em eterna ascensão. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara que além a desventura caminha ao léu sem luz, sem pão, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura. Agora, enquanto é hoje, agora eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo e ajudando sem cansaço e subindo passo a passo. Não permitas que o tempo marche em vão. Repara que além a desventura caminha ao léu sem luz, sem pão, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura. Sem lar,
sempre dou graças a Deus, porque sei que não estou sozinho. O Senhor me orienta, mas deixa que eu mesmo remova as pedras do caminho. Sempre dou graças a Deus, porque sei desta luz que me leva. Mesmo de olhos fechados, eu sou bem guiado, por isso não temo as trevas. Sempre dou graças a Deus por poder cantar a melodia que espante a tristeza, fazendo ecoar a esperança de melhores dias. Canto feliz por saber que existe a reencarnação e que a morte é só uma passagem da vida no rumo da evolução. Sempre dou graças a Deus, porque sei que não estou sozinho. O Senhor me orienta, mas deixa que eu mesmo remova as pedras do caminho. Sempre dou graças a Deus, porque sei desta luz que me leva. Mesmo de olhos fechados, eu sou bem guiado, por isso não temo as trevas. Sempre dou graças a Deus por poder cantar a melodia que espante a tristeza, fazendo ecoar a esperança de melhores dias. Canto feliz por saber que existe a reencarnação e que a morte é só uma passagem da vida no rumo da evolução, e que a morte é só uma passagem da vida no rumo da evolução. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Ascensão e Agora com o grupo Canto da Paz e Rendendo Graças com o grupo Caravana de Amigos. Você está no programa Espírita Semear. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem dada por um espírito amigo na cidade de Bordeaux no ano de 1862. Essa mensagem trata do tema Dar-se-á àquele que tem. O espírito cita aqui duas passagens do Evangelho, uma do Evangelho de Mateus, outra do Evangelho de Marcos, onde Jesus diz que aquele que se tem lhe será dado ainda mais e aquele que não tem lhe será retirado. E a gente, quando lê essa expressão do Cristo, a gente tem uma espécie de perplexidade por não entender a lógica, né, de se dar mais ao que já tem e de se tirar aquele que pensa que tem alguma coisa, né? Parece algo paradoxal que vai contra o nosso senso. E o Espírito Amigo vai explicar qual o significado dessas duas expressões. Primeiro ele fala sobre dar-se ao que já tem. Ele diz que aquele que recebeu, que possui o sentido da palavra divina, tornou-se digno disso. E pela sua própria vontade ele acaba criando uma afinidade para receber mais, porque cultivou um campo de trabalho mínimo. Então essa pessoa que recebe, ela fez a parte dela, foi perseverante, rendeu
muitos esforços próprios e acabou atraindo as graças de Deus. O Espírito Amigo compara isso a um imã. Ele fala, são um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. Então, é da natureza, né, conceder para aquele que faz a sua parte mais talentos, mais bens, confiar novos tesouros, porque a pessoa demonstrou conseguir trabalhar com pouco e a tendência natural é que a gente consiga trabalhar com mais coisas, que o nosso raio de ação no trabalho seja cada vez maior. Então, por isso Cristo fala, ao que se tem, será dado mais ainda. Não porque Deus concede privilégios a uns e concede desgraças a outros, mas é uma questão de justiça e de mérito. Então, por mérito de trabalho, eu conquistei a graça do Senhor, conquistei a confiança da espiritualidade maior e eles então depositam em mim mais bens para que eu possa gerenciar, multiplicar e produzir. A outra expressão que diz, tira-se ao que não tem ou tem pouco, é o que nos causa maior perplexidade. E aí o Espírito Amigo diz o seguinte, tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Então, assim, não vai ser o Criador que vai retirar de mim aquilo que eu conquistei, né, ou aquilo que estava nas minhas mãos para gerenciar. Ele faz aqui uma alegoria muito interessante sobre um cultivo de um campo. Quando a gente recebe uma tarefa de cultivar um campo e por preguiça, por negligência, enfim, por falta de ânimo, por falta de vontade, esse campo fica entregue a ervas parasitas e essas ervas, né, por descuido do responsável pelo campo, vão destruir tudo que estava semeado. Então a pergunta é o senhor do campo que foi lá destruir? Não, é a pessoa responsável que deixou que ervas daninhas tomassem de conta e aquilo que estava sendo já produzido acaba indo, né, ao perecimento por falta de cuidado, falta de proteção, falta de investimento. Então não é a providência que a gente tem que acusar de ter retirado algo que estava em nossas mãos, mas assim a nossa própria negligência, né, o nosso descaso, a nossa preguiça, por não saber conservar e fazer aquilo render. Então é da natureza. Se eu tenho algo nas minhas mãos e eu não trabalho, se eu deixo aquilo parado, vai enferrujar, vai atrofiar, né, alguém vai vir e vai roubar, vai ser tirado de mim. Mas não porque Deus, né, de forma sádica ou de forma malévola vem aqui e me fere. Não, eu mesmo deixei a coisa ir embora. Né? Eu mesmo fui o responsável por não ter cuidado bem daquele bem que Deus me deu e perdi a oportunidade de crescimento, de multiplicar aquele bem, de fazer, produzir, enfim. Então, Deus não fica acrescentando dádivas ao acaso e nem tira também das pessoas que têm alguma coisa. Né? São os próprios gerenciadores que vão aumentar ou vão ver o seu patrimônio diminuir. E no final da mensagem, né, o Espírito Amigo dá uma lição para cada um de nós, dizendo, ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então, cada um de nós tem bens em nossas mãos, bens de inteligência, bens de sentimento, bens de ação social, bens de trabalho com crianças, bens de trabalho com desabrigados, que precisam de um cuidado mais material. Então, assim, cada um de nós tem talentos que pode e devem ser usados, na verdade, devem ser usados em favor da coletividade. Então é essa a lição que o Espírito Amigo traz para cada um de nós, para a gente poder realmente dar cumprimento com a lei de amor, a lei de sociedade, viver em coletividade, contribuindo com a nossa pequena parte, dentro dos nossos talentos, conhecendo a nós mesmos primeiro, para saber qual é o nosso talento, a nossa vocação, e prestando um serviço, porque quanto mais a gente fizer e tiver um benefício real para a coletividade, mais a gente recebe de Deus para ampliar a nossa capacidade de ação. Mas se a gente olha para o nosso talento, para a nossa capacidade, para a nossa vocação, e a gente enterra, como fala outra parábola, a gente vai receber de Deus aquela designação de servo mau e preguiçoso. E então perderemos aquilo que a gente achava que tinha e teremos que sofrer novas situações para refazer esse caminho de aprendizado e de vivência da lei de Deus. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. Certamente você já participou, já escutou falar de algumas campanhas que ocorrem. Campanha do quilo, do agasalho, das cestas básicas para doar a alguém que tem necessidade. Alguma vez você já passou na rua ou mesmo na sua casa e algum pedinte já fez o pedido a você de algum pão, de um leite, de um agasalho, de uma vestimenta. Certamente você já passou por essa situação. Algumas vezes você cedeu algo a alguém.
outras vezes você se recusou. Será se nós somos caridosos ou deixamos de ser caridosos porque não fazemos e não entregamos às pessoas os bens materiais? Jesus nos lembrou: amai o próximo como a ti mesmo. Isso é certo e claro que aqueles que passam por necessidades materiais precisam sim do auxílio daqueles que podem lhe dar esse auxílio material. Entretanto, nós não podemos ficar presos apenas a esse auxílio material. Lembramos que quando Jesus falava de caridade, como está no Livro dos Espíritos, ele entendia como benevolência com todos, indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas. Precisamos andar juntos com a caridade material e a caridade moral. Porque se assim fosse, aqueles que não têm condições financeiras nunca poderiam exercer a caridade. Mas com auxílio, mas com amor, mas com afeto, o pão que a gente entrega pode se tornar melhor. O leite que está com afeto e com sorriso pode se tornar mais nutritivo. Se você quer dar algo a alguém, dignifique esse ato. Faça com que a pessoa receba aquilo que merece. Dê a oportunidade dela crescer. E não trate sempre como pedinte. Trate como um irmão que precisa do meu e também do seu auxílio. É nessas horas que nós vamos lembrar da carta de Paulo aos Coríntios, que nos lembrou: agora só existem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Entretanto, delas 3, a caridade é a mais importante. Na caridade nós rompemos as barreiras com os nossos familiares, com aqueles que nós temos afeto. Nós passamos a exercer a solidariedade e ajuda àqueles que nós não conhecemos. Exercitemos a nossa caridade e andemos no nosso progresso espiritual e moral. A caridade de doar não é só o bem material, que é importante também, mas principalmente doe seu amor, doe o seu tempo, doe o seu contato, doe o seu olhar. Sejamos caridosos e automaticamente carinhosos. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu deixo a vocês a mensagem de uma música de Bete Carvalho, compositora brasileira, chamada Caridade. Eu não nego esmola a quem implora caridade. Me compadeço com quem tem necessidade. Possa ser que um dia eu receba a ingratidão, mas não deixo de socorrer aquele que necessita do pão. Eu não deixo de servir a prática do bem, porque amanhã posso precisar também. Eu sei que minha maior herança nessa vida é o meu coração, amigo dos aflitos. E eu não perco por pensar assim, porque amanhã não sei o que vai ser de mim. Um grande abraço a todos vocês, muita paz, muita caridade e muito amor para todos nós. Semeia sempre no caminho do bem. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Noite santa de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu. Em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi
Quando
Ouvimos nesse bloco as músicas Amai, Em Busca da Paz e Semeador de Estrelas, todas na voz de Paula Zampi. Semeando a paz, para colher amor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Socorro e Soluções. Desperte a vontade de vencer com coragem e otimismo, de José Carlos de Luca. Através deste livro, o leitor terá em suas mãos todos os ingredientes necessários para aprender a segurar as cordas que Deus lança em nosso socorro nos momentos difíceis e perceber então o quão perto de si estão os recursos que o levarão a uma vida de maior paz e harmonia com o próximo e principalmente consigo mesmo, despertando a vontade de vencer com coragem e otimismo os desafios que surgem em nossa caminhada. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Mamanguape, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Jesus Nazareno, na Rua Duque de Caxias, número 58, Centro. As palestras públicas às quartas-feiras, 19h30. E em João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Caravana da Fraternidade, na Rua Floriano Peixoto, 657, bairro de Jaguaribe. As palestras públicas terças e quintas, 20h, e aos sábados, 17h. Olá, queridos ouvintes, amigos do programa Semear. Que bom estarmos aqui novamente encerrando mais uma edição. E no momento da reflexão semanal, hoje trazemos várias pinceladas do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, colocadas no livro Palavras de Emmanuel, da editora FEB, com o título Como Vencer. Então vamos às dicas do benfeitor? O coração tem 1000 caminhos para a felicidade, quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las.
Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Pensemos bem nessas curtas, mas sábias frases. Um beijo no coração, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Maria Lourdes. A frase que trazemos hoje para nos lembrar do que viveu Jesus está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fortalecemos a nossa fé no Cristo, nas suas palavras, que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que o amor seja realmente a nossa bandeira no serviço do bem, fortalecendo cada vez mais a nossa ligação com o Pai Superior. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.